eu vou fazer uma pergunta, bom dia, meu caro. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o convidado anterior, o Jason. Se essa recessão, na sua visão, ela vai ser uma recessão mais forte, porém menos duradoura, ou se ela vai ser uma recessão mais suave, porém mais duradoura, ou se não terá nenhuma recessão, ou se será uma recessão muito forte e muito duradoura. Boa. Deixa eu pegar meu turbante aqui embaixo, peraí. Vamos lá. Vou botar aqui a coisa, a lâmpada, bota a lâmpada também. Exato. Mas a sua percepção. Deixa eu mudar a luz aqui, né? Trazer uma luz para mudar um pouco. Não, eu acho assim, bem difícil de estimar isso. O cenário base hoje é de uma mild recessão, uma recessão suave, né? O desemprego ele sair de 3,8 para 4,4 não é nenhum fim do mundo, né? Mas obviamente que a gente estaria falando em alguma contração de PIB e a julgar pela continuidade de taxas de juros elevadas, que acaba afetando o mercado imobiliário, por exemplo, que já vem sendo afetado. Então, ou seja, o mercado imobiliário já vem sendo afetado esse ano, deve continuar afetado o ano inteiro que vem. Então, quando que esse mercado recupera, né? Que é um mercado que emprega bastante gente e gira bastante economia. Então, a julgar por isso seria realmente uma recessão suave, mas duradoura, né? Ou seja, baixo crescimento dura um bom tempo, né? Um pouco de quase que estagflação. Mas eu já vi também algumas teorias do double dip, né? Que nem aconteceu na década de 80, quando o Volcker joga os juros lá para cima. Então, é bem imprevisível, né? Eu estava numa outra entrevista antes daqui, falando, e aí o jornalista tinha perguntado. Eu falei, não, uma coisa que pode mudar muito aí o tabuleiro é eventualmente uma resolução na guerra Rússia e Ucrânia, né? A gente não sabe, mas a gente começou a ver alguns sinais ali de fraqueza, digamos assim, da Rússia. Obviamente que eles tentam esconder um pouco isso, essa convulsão social, né, de você tirar 300 mil reservistas e mandar para uma guerra que muita gente não concorda. Muita gente fala assim que, poxa, a Europa está em maus lençóis, e de fato está, mas por outro lado essa guerra fez, eu acho que, acordar bastante, né, a necessidade deles ou eventualmente um receio ou um maior cuidado de um alinhamento com China, de um alinhamento com outros países e jogar eles mais para perto dos Estados Unidos, né, em termos de aliança. Muita gente não fala isso, né, mas os Estados Unidos eles já doaram 14 bilhões e meio de dólares em mantimentos, munição e armas para a Ucrânia, que inclusive o Departamento de Defesa aqui já pediu para serem repostas. Então, ou seja, você vai ter são 15 bilhões de dólares de gastos ou de não incentivo, né, mas basicamente é demanda para a indústria armamentista americana, que é uma indústria que emprega gente, que movimenta a economia, que movimenta o aço, que movimenta semicondutores, que movimenta diversas outras cadeias. Então, é algum crescimento econômico para essa indústria específica. E da mesma forma que essa guerra afetou a Ucrânia, ela também gera aquela percepção de, poxa, será que eu não tenho que estar um pouco mais bem preparado militarmente falando? Né, que até então se falava muito não paz sem guerras, mas eu acho que cada vez mais as potências têm entendido que não, peraí, eu tenho que investir também militarmente. Aí os Estados Unidos é o principal hub dessa indústria, algo positivo para a economia americana. Então, assim, eu acho que nesse balanço assim, de recessão e tal, tem coisas que podem sim ser positivas para os Estados Unidos e que podem mudar um pouco essa ideia de uma recessão que não acaba ou que vai sendo muito longa, né? Esse exemplo de uma resolução da guerra poderia mudar bastante o tabuleiro, mudar bastante o que a gente vê de cenário base hoje. Fora isso, a gente já vê que a economia americana ela sempre se reinventa, né? Historicamente foi assim, né? Não é à toa que você pegar o índice mesmo, S&P, 20 anos atrás, ele tinha uma fotografia completamente diferente do que tem hoje. Você tinha General Electric como uma das principais empresas e hoje ela nem aparece entre as 10 maiores. Como é que essa economia vai avançando, vai evoluindo? Entre as 20 maiores universidades do mundo, grande parte das universidades são americanas, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é aqui, o hub de biotecnologia do mundo ainda é aqui. Então, assim, eu acho que sempre tem muita coisa que reinventa e essa economia ela acaba saindo desses movimentos contracionários, que são normais, né?